Expo Fórum 2023. Eu estarei com vocês aqui acompanhando a programação de palestras e de atividades que temos para o dia de hoje. Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Longevos, né? E nada melhor do que comemorar a data nesse encontro que nos propõe a reflexão sobre como viver mais e como viver melhor. Parabéns, né? Além da programação de painéis e atividades, temos a participação de mais de 90 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. E vamos fazer agora um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, grande anfitriã e forte apoiadora nossa. Uma saudação também aos nossos patrocinadores Master, Safra, Itaú, Sebrae e Instituto da Longevidade. E aos apoiadores Gold, Tena, Surf e Creative, e o apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo. Nós agradecemos também às mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiaram na construção desse importante programa do Fórum e também aos nossos expositores. Nós vamos abrir os trabalhos agora com a discussão em torno de como explorar as oportunidades e desafios do empreendedorismo para os profissionais 50+. Vamos ao painel Empreendedorismo Sênior, Desafios e Oportunidades, que tem curadoria da Maturi. Convidamos ao palco a gerente de projetos e RH da Maturi, Fabiana Granzotti, e também a especialista no Grupo Boticário, especialista em diversidade, equidade e inclusão, a Virgínia Lima. Então, ambas podem subir, por favor. Com os nossos aplausos, né, claro. E já vou passar a palavra para a Fabiana para fazer a mediação aí, por favor, Fabiana. Bom dia. Obrigada. Tá bom o som, gente? Obrigada, muito bom dia. Bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. Muito bom estar aqui, Virgínia. Que bom que você está aqui com a gente. E para a gente falar aqui de um tema super importante, né, gente? E necessário. Então, olha só. Eu queria falar de um ponto aqui que é comum para nós, né, e que está ligado ao tema, que é justamente a nossa transição de carreira. Então, vou pedir primeiro para você falar, Virgínia, sobre a sua transição, que acho que é tão importante para servir também de exemplo, né, para as pessoas 50+. Tá? Pode? Oi, pronto. Bom, antes da gente começar a conversar sobre transição de carreira, eu sei que a gente não sei se a gente está sendo transmitido ou não, mas, de toda forma, como uma boa prática, vou fazer minha audiodescrição para quem não pode me ver. Eu sou uma mulher branca, de cabelo com algumas mechas loiras na altura do ombro, estou com ele preso aqui atrás da cabeça, estou com uma blusa preta, o cordãozinho aqui de palestrante laranja do evento. Se eu tiver de corpo inteiro, uma calça jeans ou sapatilha branca, um relógio no meu braço esquerdo. Bom, falando de transição de carreira, eu sou engenheira química de formação. Minha carreira foi toda na indústria, chão de fábrica mesmo, né? Trabalhando com produção. E, num dado momento, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com essa temática de diversidade. Então, o tema aqueceu muito nas empresas, né, no mercado. Não sei quem acompanha muito as temáticas que giram em torno das empresas, né, quando se fala de diversidade, mas é um tema bem quente, todo mundo está falando sobre isso. Estava até conversando com a Fabi ontem, com algumas pessoas também. Mas todo mundo está falando sobre isso. Não é porque as empresas são legais, não. É porque é interessante para os negócios, né? É interessante entender também o que é que o público consumidor está pedindo. E aí surgiu essa oportunidade. Eu ainda nem estava no Grupo Boticário, eu estava na Coca-Cola. E surgiu a oportunidade de trabalhar com essa agenda e fiz essa migração, saí desse universo de engenharia, de produção, e fui para o RH, entender um pouco mais sobre as mais diversas diversidades que são trabalhadas dentro das empresas. E aí, equidade de gênero, equidade racial, comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência e gerações, também está dentro desse contexto de diversidade.
E conversando com a Fabi antes, quando a gente estava se preparando para esse momento aqui com vocês, até comentei que foi uma transição arriscada. Eu saí da água para o vinho, praticamente. Mas foi uma transição que deu certo, porque eu acabei saindo da Coca-Cola para ir para o Grupo Boticário para continuar trabalhando com isso. E estou aqui falando com vocês sobre isso, né? Enfim, estou com essa oportunidade de estar aqui nesse evento super legal para falar de uma dimensão que a gente trabalha lá dentro do grupo. Então, foi uma transição arriscada, mas foi uma transição que deu certo, né? E aí, voltando a bola para a Fabi, né? Que também passou por um movimento de transição, incluindo esse trabalho mais voltado para o empreendedorismo, que é o tema aqui do nosso painel, né, Fabi? Perfeito, Virgínia. Fazendo também minha audiodescrição, me perdoem, esqueci anteriormente, então obrigada, Virgínia, por lembrar. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos vermelhos, estou usando óculos pretos, eu estou usando uma roupa toda preta e uma camiseta com o símbolo da Maturi, um M em roxo e em azul. Estou segurando aqui o microfone. No meu pulso esquerdo tenho um relógio dourado. Estou segurando aqui um celular também, tá? Vermelho, para ir conduzindo aqui essa conversa. Então, vamos lá. Da minha parte de transição, eu vim de uma área de 15 anos de gestão estratégica financeira. Então, assim, foram muitos anos, né, já resultados positivos, formação em bacharelado ali de ciências contábeis. Né? Pessoal, o que tem a ver com isso? Só que o meu propósito, essa busca do propósito, foi justamente, me levou, né, a pessoas e a transformação de vidas. E aí, tudo que eu olho hoje, né, para o que a gente precisa, para a sociedade, quando a gente olha para as organizações, a gente vê diversidade, equidade e inclusão, que ainda não acontece como deveria, né? Então, justamente foi aí que me conectou quando profissionais 50+ começaram a me procurar, depois da minha transição, das minhas novas formações e trabalhando com desenvolvimento humano, profissionais 50+ começaram a me procurar para entender como empreender, né? Por quê? Porque não conseguiam mais retornar para o mercado de trabalho, né? Depois de carreiras intensas, longas, e não conseguiam mais retornar. E aí, o tempo passando, a reserva financeira acabando, preciso, né, fazer alguma coisa, então vou empreender. E foi aí que eu me conectei com a Maturi, né, que já tinha esse propósito, e foi em 2018. Então, por que eu estou contando também, por que a gente está contando essa história? Porque nós temos e teremos cada vez mais carreiras longas, né? E nessa jornada, o empreender ele tem que fazer parte também do nosso dia a dia, mesmo que a gente esteja atuando dentro de uma empresa. É o intraempreendedorismo, né? São as habilidades empreendedoras que caminham junto com a gente. Então, pode ter em determinado momento que você vai seguir sozinho, em outro momento você vai retornar para o mercado de trabalho, vai retornar para uma empresa. De repente, vai prestar serviço, né? vai fazer algum projeto pontual, uma nova forma de contratação, uma nova forma de trabalho, né? Pode ser remoto, pode ser híbrido. Então, o mercado de trabalho está nessa transformação constante e muito rápida. Então, por isso que a gente tem que olhar as oportunidades, né, que estão aí para nós, para que a gente continue se desenvolvendo. Mas, dentro dessas oportunidades, também tem os desafios. Por isso que, assim, eu queria pedir para o pessoal colocar aqui os slides, por favor, porque em 2022, o Grupo Boticário, a marca Boticário, né, perdão, nos trouxe aqui o desafio. Eu vou pegar o passador aqui de slides, por favor. Nos trouxe o desafio justamente de capacitar mulheres, obrigada, querida, mulheres a partir de 45 anos. E por que 45? Porque naquele momento o Boticário completava 45 anos de existência, né? Então, capacitar mulheres para o empreendedorismo. E aí nós olhamos um recorte super especial, que foi justamente olhar o quanto mais a gente conseguisse atingir pessoas que não conseguiam ter oportunidade de desenvolvimento, quanto mais a gente chegasse nessa população, melhor, né? Então, nós tivemos, em menos de 48 horas de abertas as inscrições, nós tivemos que triplicar o número de vagas. E aí chegamos em 5.150 vagas, de, inicialmente, 1.620. E atingimos todo o país, inclusive áreas de reserva indígena. Olha que importante isso, né? Áreas de
que a população está um pouquinho mais distante, mas que tem mesmo escasso o acesso à internet, conseguiram ter esse acesso, conseguiram fazer suas inscrições. Com muitas histórias ali, diversas, né, para serem contadas. E aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho dos resultados, né, alguns números dos resultados desse processo de capacitação. 32% das mulheres se autodeclararam pretas ou pardas, 129 mulheres com deficiência, 44 mulheres transgênero. 41% delas nunca tinham empreendido na vida. 58% já tinham empreendido em algum momento ou estavam empreendendo e precisava fortalecer, né? Continuar crescendo. E a idade média foi de 52 anos. A mais nova tinha 45, que essa era uma meta nossa, né? No início dali, o recorte. E a mais velha, 81 anos. Olha que bacana, né? E aí, nós temos aqui alguns resultados, né? 5.006 ativações da Mature Academy, agora já são mais de 20 mil, porque já está atualizado, aqui não está ainda totalmente atualizado o número, ele sobe a cada dia. Mais de 20 mil visualizações, comentários, a nota que a gente tem lá é de 4,9, que vai de 0 a 5, né? Que é a média de avaliação. E o NPS, que é de 0 a 100, ele está em 92. Então, para vocês verem que a gente tem resultados que são realmente muito expressivos, né, Virginia? A gente conseguiu levar capacitação para essas mulheres. Então, conta um pouquinho para a gente o propósito do Boticário, né, em levar para essas mulheres esse programa. Tá. Eu acho que o ponto que a Fabi trouxe com relação à capacitação tem super relação com o movimento de empreender, porque, por vezes, a gente está dentro de uma empresa, exercendo uma determinada função há muitos anos, e resolve ou fazer uma transição de carreira ou abrir o seu próprio negócio e prestar serviço para uma empresa. E, muitas vezes, a gente não sabe como começar, né? O que é que precisa fazer, o caminho das pedras, né? A gente precisa de uma ajuda. Então, a gente está sempre atento às oportunidades de capacitação, sejam fornecidas por empresas, ou seja, em cursos como o SESC fornece, por exemplo. É importante para a gente estar sempre se atualizando. Já foi falado isso em outros painéis, no sentido de a gente estar sempre ressignificando as nossas competências, né, os nossos skills, as nossas habilidades e aprendendo coisas novas, em linha com o que está acontecendo de mudança no mercado, sabendo que a gente vive num ambiente de transformação digital constante. Então, o movimento de capacitação, seja autônoma, né, quando você vai atrás de aprender sobre um determinado conteúdo, ou seja, quando empresas fornecem essas possibilidades, elas devem estar sempre no nosso radar para a gente agarrar com unhas e dentes. Com relação ao grupo, né, a marca especificamente, porque o grupo ele é composto por várias marcas, né, o Boticário é uma das marcas. Mas foi uma capacitação liderada aí pela marca O Boticário. Então, a ideia era, nos 45 anos da marca O Boticário, fazer um movimento de capacitação para mulheres com mais de 45 anos. Capacitação voltada para empreendedorismo. O nome do movimento era Novos Começos com O Boticário. E Novos Começos traz muito essa ideia da novidade, né, de vamos empreender, vamos fazer uma coisa diferente. E por que só mulheres? Eu vejo que tem alguns homens aqui assistindo a nossa conversa, né? Mas eu acho que vale trazer, e alguns painéis também têm reforçado isso, a visão interseccional das coisas. A gente saber que o etarismo, o preconceito etário, a questão da diversidade etária, ela é agravada quando ela funciona, quando ela acontece de uma forma interseccional com outras dimensões. Então, já foi falado em alguns painéis aqui que um homem com 45, 50, eu vou falar 45 porque o nosso movimento foi para pessoas com mais de 45 anos por causa do aniversário da marca. A gente sabe que homens com 45 anos ou mais tendem a sofrer menos discriminação do que mulheres com mais de 45 anos. Quando a gente olha... branco, né? O homem branco. O homem branco. Apesar de que na pirâmide social, raça e gênero, a mulher branca ela ainda fica superior ao homem negro, né? Então, para vocês verem que o efeito raça ele ainda é mais grave, né, do que o efeito gênero no jogo. Mas quando a gente olha para o universo de mulheres, por exemplo,
existem discriminações a depender se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, se é uma mulher branca, se é uma mulher negra, se é uma mulher com deficiência, se é uma mulher sem deficiência. Então, foi legal a Fabi dividir com vocês alguns números quando se fala de mulheres autodeclaradas pretas ou pardas, que a gente sabe que esse universo de pretos e pardos é o que compõe pessoas negras, né, segundo o IBGE. A gente ter tido inscrições de pessoas, de mulheres com deficiência, a gente ter tido inscrição de mulheres trans, porque mostram que essas mulheres estão aí e precisam de uma oportunidade. Então, o objetivo, e aí respondendo a pergunta da Fabi, aí vou levar para o universo de empresa, tá? Para eu não ficar falando como se eu estivesse vendendo aqui alguma coisa. Não, as empresas elas têm o dever de entrarem nesses movimentos, de proporcionar capacitações, conteúdos, enfim. Mesmo não sendo pessoas, né, do seu quadro de colaboradores, como política afirmativa, como uma forma de utilizar da sua força de alcance, né, do seu poder de alcance, de chegar em mais pessoas, para proporcionar um curso gratuito que ela possa utilizar ali para a vida dela. Quando se fala de empreender, o Grupo Boticário ele tem o Empreendedoras da Beleza. Nem estava no script, mas me veio aqui, eu acho que vale dividir. O Empreendedoras da Beleza são cursos gratuitos para mulheres, seja em vulnerabilidade social ou não, aprenderem sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre manicures. Mulheres que, às vezes, não estão com nenhuma possibilidade de trabalho, não tem nada ali em mente, não sabem o que fazer e precisam de uma oportunidade de ter com o que trabalhar em algum lugar ou para alguém que seja. E o Empreendedoras da Beleza, ele vem para ajudar essas mulheres que querem ter o seu negócio, ter o seu salão, ter ali o seu serviço a ser prestado, e não têm condições financeiras de arcarem com o curso, por exemplo. Então, é também uma forma de ajudar nesse empreendedorismo, né? Mas acho que vale conectar empreendedorismo, que é o tema do nosso painel, com capacitação, com o papel que as empresas têm de viabilizar isso como política afirmativa, né, Fabi? Perfeito. Virgínia, até a gente falou sobre as políticas afirmativas, né? E o apoio ao empreendedorismo que seja representativo. E adorei quando você falou sobre as compras afirmativas, né? Eu acho que cabe aqui, principalmente as organizações, prestarem bastante atenção nesse exemplo, que é, de fato, uma inspiração, né? Para que todas coloquem em prática. E nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, né, pessoa física, a gente também entender que existem essas oportunidades por aí. Então, assim, quais são? A gente começar a olhar para essas empresas que estão fazendo movimento, né? Estão fazendo já processos de inclusão, já estão fazendo processos de compras que são afirmativas, né? Apoiando o empreendedorismo e trazendo essa capacitação, né? De todas as formas aí para a população. Fala um pouquinho para a gente sobre a compra afirmativa, por favor, Virgínia. Ótimo, falo. Quando as pessoas começam a empreender, elas se deparam com o desafio de saber o que precisa fazer, e as empresas podem entrar apoiando nessas capacitações. E uma vez que elas têm ali o negócio delas instalado, né, elas têm ainda um desafio de ter clientes, né, ter pessoas que comprem ali do seu produto, né, utilizem do seu serviço prestado. As empresas elas podem entrar como apoiadoras também desse público empreendedor, no momento em que dá a chance de um determinado fornecedor que é pequeno. Às vezes é um fornecedor que nunca teve uma negociação com aquela empresa grande, mas precisa daquela oportunidade para poder prestar o seu serviço. As compras afirmativas, assim como as políticas afirmativas, como a gente geralmente vê as pessoas falando em políticas afirmativas, vagas afirmativas, né? Acho que quem assistiu ontem o painel com a Maturi sobre a retenção, sobre a atração, enfim, ouviu falar sobre vagas afirmativas, são aquelas que são destinadas especificamente para um determinado público, nesse caso, o público maduro. As compras afirmativas, elas vêm com o intuito de fechar a negociação com fornecedores que são de propriedade de grupos minorizados. Então, por exemplo, o grupo, né, ou qualquer empresa pode ter um fornecedor, sei lá, um fornecedor de evento, um fornecedor de produção audiovisual, um fornecedor de alimentação, um fornecedor de vestuário, um fornecedor de fardamento, que já trabalha com ele há muito tempo.
uma agência, por exemplo, ontem a UMAP fez uma apresentação, é um fornecedor nosso de comunicação. Então, as empresas elas podem ter ali o seu hub, o seu pool, né, a sua quantidade ali de fornecedores que já está acostumado a trabalhar. Muitas empresas grandes geralmente vão para esses mesmos fornecedores por segurança, né, por conhecer, por saber como é que eles trabalham. Mas tem outros fornecedores tão bons quanto ou melhores que também fazem produção audiovisual, que também sei lá, fazem eventos, promovem eventos, que também podem apoiar em algum serviço que a empresa esteja precisando e só precisa de uma oportunidade. Então, as compras afirmativas, a gente tem um portal, que é o portal de compras afirmativas, em que as pessoas, os empreendedores, as empreendedoras, né, podem se inscrever para fazer parte do nosso pool de fornecedores e, surgindo uma demanda de alguma área de dentro da empresa, a gente pode sugerir que essa área solicitante utilize de um fornecedor de propriedade de grupos minorizados. O que é que isso significa na prática, Virgínia? Aquele fornecedor, quem manda, né, o dono ou a dona, a maior composição societária daquele fornecedor é uma mulher, ou uma pessoa negra, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa LGBTQIA+, ou a intersecção, olhando para o universo de gerações. Então, a gente dar a oportunidade de fornecedores que são de propriedade de grupos minorizados, tenham a sua renda alavancada, isso reduz desigualdade, aumenta a renda, enfim, gera um monte de coisa legal. E as empresas podem apoiar nisso, dando essa oportunidade desses fornecedores fazerem alguma negociação com eles, né? Isso também traz a representatividade, né? A gente fala muito sobre representatividade, é a gente ter fornecedores que são de propriedade de grupos minorizados, fazendo negociação com grandes empresas, faz com que esses fornecedores coloquem no seu portfólio que fez um negócio com um grupo boticário, e isso faz com que ele consiga outros negócios, e aí outros empreendedores se inspiram nele, porque se veem naquele lugar, e aí começa a gerar uma cadeia de coisa boa, aí, partindo de uma ação que eu entendo como bem simples, né? Exatamente. Então, assim, acho que é olhar muito para dentro da corporação e entender como é que a gente pode começar a implantar, né? Como é que as grandes corporações podem começar a implantar compras afirmativas e não demorar muito, né? Porque a gente vê que os passos são tão lentos, gente, para uma população que está envelhecendo a passos largos, né? Enquanto a França levou mais de 130 anos para ter inversão da pirâmide etária, né? Para o envelhecimento da população, no Brasil, a expectativa é de 25 anos apenas que isso ocorra. Então, assim, daqui a pouco, a gente vai ter essa inversão, quase, já estamos quase lá, né? Então, uma base de pessoas muito maduras. E o mercado, quando ele olha as pessoas maduras e é etarista, olhando tanto para as vagas afirmativas quanto para o empreendedorismo, a gente não vai ter muita saída, né? E o ponto que a Virgínia trouxe é super importante, porque assim, a gente vê uma população gigantesca num processo de vulnerabilidade e sem oportunidades. E o empreendedorismo é muito forte do ponto de vista de perfil mesmo do brasileiro, né? A população brasileira é muito empreendedora. A gente vê pequenas oportunidades onde tem grandes oportunidades, onde ninguém está vendo. Então, isso precisa ser estimulado, né? E aí as grandes corporações também podem fazer esse papel, também têm esse papel, né? De apoiar, de servir também, de capacitar, de levar apoio, de todas as formas. E para nós, que somos aqui pessoas empreendedoras, estando atuando ou não dentro de uma organização, a gente, então, olhar para onde estão, né? Para onde está direcionando. E o que a gente também pode oferecer, enquanto nesse caminho de capacitar outras pessoas, de auxiliar outras pessoas, de indicar esses caminhos, né? Então, por exemplo, se alguém amanhã me chega com um portfólio, eu consigo indicar, né? Eu sei de pelo menos uma empresa aqui que realiza compras afirmativas, então posso começar a gerar um acordo entre essa comunidade, né? Para que ela possa seguir e ir expandindo esse processo todo. Então, nós, enquanto pessoas maduras, e assim, eu tenho 44 anos, no mês que vem faço 45. É outro recorte que o mercado já faz. Esse mês, hoje é o dia 1º, verdade, gente. Não, eu estou esquecendo hoje que é o dia 1º. Então, este mês aqui, eu vou completar 45 anos.
Então, parabéns também a todas as pessoas idosas, quem está nos assistindo em casa também, né? 60 anos aqui no Brasil é esse recorte, então parabéns a todas as pessoas, isso inclui toda a minha família lá maravilhosa, mamãe, né? Gigante, enfim. Se for entrar nesse âmbito aqui, a gente vai longe. E aí tem esse outro recorte. Então, o mercado começa a fazer recorte etarista com 40 anos, com 45, com 50, e aí, né, potencializa ainda mais. O nosso papel, Virgínia, né? Nós olhando para nós, então, nós enquanto comunidade, por exemplo, como a comunidade Mature, como que a gente pode se auxiliar neste processo? Então, com empresas que justamente estão buscando esse caminho de apoio e levando, gerando oportunidades para que a gente possa se capacitar, sempre e continuamente. Isso não tem como, né? Não é que alguém esteja exigindo. A vida, por si só, hoje é essa. Ela exige que a gente continue, né, se desenvolvendo, olhando para frente, auxiliando outras pessoas para essa rede de comunidade, mesmo porque temos a tendência de viver muito mais, né, e temos muito mais possibilidades nessa trajetória. Não é, Virgínia? Quando a gente fala de empresa, e aí eu não sei se tem pessoas que estão aqui ou estão nos ouvindo, que são de alguma empresa, que trabalham com diversidade na empresa, enfim, querem só pegar boas práticas, né? Ou profissionais que estão querendo empreender, né, e fazer negociação com alguma empresa para, enfim, fazer parte ali do seu portfólio. Mas o objetivo aqui, um pouco dessa minha fala, quando eu falei de compras afirmativas, foi no sentido de inspirar, de fato, outras empresas a fazerem isso. Porque quando as pessoas começam a empreender, há uma dificuldade muito grande de conseguir fechar negócio com alguém, né? Então, quem for aqui empreendedor, quem estiver pensando em empreender e trabalha com algum tipo de produto ou serviço que vocês entendem que pode ser de interesse do grupo, podem falar comigo, né? Depois que a gente terminar aqui. Aí eu dou aí o caminho das pedras também, de como fazer parte desses cadastros. Mas as empresas, né, pessoas de empresas ou empresas que estejam ouvindo também, entender que esse processo ele faz parte de novamente, ele é um movimento simples. A gente dá a oportunidade de, pelo menos, ver o portfólio daquele fornecedor. E, às vezes, tem fornecedores que fazem coisas incríveis. E a gente nunca teve a oportunidade de conhecer porque é pequeno, né? É um fornecedor pequeno. É alguém de renome. Aí tem fornecedores que têm aquela tela de parcerias com milhares de marcas, né? Esse fornecedor que eu quero, ele já trabalhou com um monte de gente. Mas, às vezes, tem fornecedores que trabalhou com pouca gente ou quer começar a trabalhar com você, né? Quer começar essa saga com você. E aí, dar essa oportunidade é super importante. E novamente, reforçando, né? Política afirmativa simples, olhando para a cadeia de valor que as empresas podem fazer, né? Porque você me fez pensar o seguinte, inclusive, por que não, quando a pessoa está iniciando, geralmente é um caminho tão longo que a gente tem que perseguir, né? Para chegar, quiçá, num cliente grande como o Grupo Boticário. Às vezes, a grande maioria não consegue mesmo acesso. Mas você tem que ter ali provas de da sua trajetória, né? de como você foi crescendo, enfim. Então, por que não iniciar por um grande fornecedor, né? Iniciar essa trajetória por aí. Talvez é isso, né? A gente vai criando um impacto que seja muito mais fácil essa jornada, né? E que seja colaborativa como um todo. Então, assim, primeiro ponto, né? Dar os parabéns ao Grupo Boticário justamente por esse grande impacto, né, que vai gerando agora na sociedade como um todo, e com certeza vai servir de inspiração, né, para que quem está nos assistindo, tanto aqui quanto lá em casa, possa seguir esse exemplo. Aproveitando, eu queria pedir, você tem como deixar seu contato, seu e-mail, seu LinkedIn, para que as pessoas entrem em contato? Tenho sim. Virgínia Lima, no LinkedIn, me procurem lá. E-mail, virginia.lima@grupoboticario.com.br. Depois podem, eu sei que eu estou falando rápido e às vezes é difícil de capturar quando não está, né, só está sendo dito. Podem falar comigo que eu anoto tudinho, pego meu telefone e tudo mais.
E não vou falar meu telefone, porque pode ficar difícil de anotar, mas me procurem aqui quando terminar. DDD 85. virginia.lima@grupoboticário.com.br. E meu telefone vocês pegam aqui depois, DDD 85, porque eu sou de Fortaleza, nem falei. Vim passar frio aqui nessa terra de vocês. Esse sotaque maravilhoso, não é isso que eu ia dizendo, né? Esse sotaque maravilhoso, gente. Mas obrigada. Eu que agradeço. Tem alguns outros temas que também têm correlação aqui com o que a gente está falando, Sim. mas acho que é mais válido a gente deixar esses 20 minutinhos aqui finais do nosso painel para quem tiver alguma pergunta. Isso. Fiquem à vontade, nenhuma pergunta é errada, nenhuma pergunta é boba. E se for algum tema também que a gente não saiba responder, a gente responde no segundo momento. Ou algo que a gente não tenha falado aqui, vocês tenham curiosidade para saber também. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Exatamente. Obrigada, Fabi. Obrigada a você, Vi. Toda e qualquer pergunta é válida. Isso, pode levantar a mão, por favor, que aí o pessoal vai levar o microfone até vocês. Do pessoal, está sendo transmitido ao vivo? Não? Só gravado. Então tá. Legal. Alguma pergunta aqui? Alguma dificuldade? Alguma curiosidade que queiram saber? Não? Olá, eu acabei não assistindo a sua fala, né? Mas acabei de chegar por causa dessa chuva e tudo mais. Mas eu falando justamente nesse contato inicial para a gente acessar as pessoas chaves dentro das instituições. Eu acho que esse, para mim, é o maior desafio do ponto de vista, né, de realmente conseguir acessar a pessoa certa dentro da empresa. Porque a gente tem projetos muito interessantes que atendem às demandas, especialmente de SG e de melhorar os contextos sociais, as áreas de empreender, de saúde, enfim, mas a gente não consegue chegar na pessoa certa. Então, assim, o fato de você nos dar o seu e-mail é algo bastante interessante, né? Porque a gente entra no LinkedIn e tal, mas ninguém responde, ninguém acessa. Então, é muito complicado a gente poder mostrar o nosso trabalho. Não, posso comentar? Total. Inclusive, a minha área de diversidade, ela é dentro da diretoria de ESG. Né? Lá no grupo, a gente tem uma área dedicada a ESG. Então, é legal saber que você trabalha com isso, porque é um tema bem quente, faz parte da estratégia da empresa. Enfim, a gente fala sobre ESG o tempo todo. E sim, pode mandar o meu contato, pode mandar o seu contato para mim, pode me mandar um e-mail ou pegar meu telefone, que eu vou te explicar como é que você faz o cadastro, tá? Existe um portal, onde como eu comentei, né, onde esses fornecedores podem se cadastrar, e aí, uma vez cadastrados, eles fazem parte da nossa lista de potenciais fornecedores. E aí, eu não sei qual é o teu negócio, mas vamos dizer que você seja uma produtora de vídeos. E aí, aí a gente tem um exercício dentro de casa de divulgar a existência do nosso portal. Quando a gente divulga, aí as áreas vão lá e fazem sua solicitação pelo portal. No momento em que as áreas fazem sua solicitação pelo portal, chega para mim. Aí, se chega para mim alguém precisando produzir um vídeo, aí eu vou lembrar de você, eu vou lembrar de alguns outros fornecedores que eu sei que são de propriedade de grupos minorizados, e vou sugerir para a área solicitante, tem esses fornecedores aqui que pode ser que atendam a tua demanda, eles são desses grupos. A pessoa é obrigada a fechar? Não. Mas a gente, pelo menos, dá essa possibilidade de, dentro de milhares de fornecedores, ou, inclusive, de nem estar naquela lista, né, chegar ali em alguém que pode ser que utilize desse serviço. E eu digo isso como algo muito potente, porque, como eu falei, recentemente fiz algumas negociações de legendagem de vídeo, de inclusão de audiodescrição, intérprete de Libras em vídeos, que é algo que a gente usa muito. E eu contratei um fornecedor muito bom, muito legal. Não vou fazer propaganda dele aqui, porque ele não está me pagando para isso. Mas um fornecedor muito legal, que eu me conectei muito com ele e virou, né, uma pessoa, um colega, assim. E eu não conhecia o trabalho dele, não conheceria se não fosse esse movimento. Entende?
Interessante que você trouxe, Virginia, até para a gente ter essa visualização, que não é também um caminho tão rápido, né, às vezes, porque assim, a pessoa precisa se cadastrar no portal e internamente são quantos funcionários hoje? Mais de 10 mil, né, no Grupo São Boticário? quase 19. São quase 19 mil colaboradores dentro do Grupo Boticário. Então, imagina, precisa rodar todas essas informações dentro dessa sociedade que é, né, dessa comunidade que existe ali no Grupo Boticário, para que essas pessoas, esses colaboradores saibam que existe, que você existe, né, enquanto pessoa fornecedora. E aí gerar, né? Então eles precisam ter as demandas para daí também todo o grupo comunicar tudo isso para conectar essas informações. Por isso que quanto mais acontecer, mais fácil vai ficando esse caminho, né? Então, as pessoas que vão chegando no onboard já vão saber também que já tem ali. Então, é um caminho de descobertas e um caminho de novas oportunidades, inclusive, né? Até novos começos conecta aí, bacana. Só o começo é empírico. Muito bom. Aqui, Oi, tudo bem? Bom, eu sou Morris Litvak, sou da Maturi também, para quem não sabe. Primeiro, Virginia, quero parabenizar, porque eu, particularmente, não sabia desse portal de compras afirmativas. Eu achei uma iniciativa maravilhosa, acho que é super importante. Isso, com certeza, ajuda os pequenos empreendedores. Mas eu lembro muito bem que a Maturi, nos primeiros anos, tinha dificuldade de fazer negócio com grandes empresas, porque algumas empresas têm uma burocracia muito grande no departamento de compras, né? Tem que ter uma série de documentações, tem que ter o CNPJ já não sei quantos anos e tal. E também o fluxo de caixa, porque tem empresa grande que fala, não, eu só pago com 60, 90, 120 dias e um pequeno fornecedor não consegue dar conta, né? Vocês conseguem, de alguma forma, passar um pouco melhor por isso para que esses pequenos fornecedores diversos consigam, de fato, né, vender para o grupo? E aí depois eu quero perguntar para a Fabi, trazer um pouco de histórias do programa Novos Começos, dessas milhares de mulheres que participaram, né? Acho que é legal contar alguns cases que tiveram, cases incríveis, né? E depois comenta que no próximo painel a gente vai meio que continuar esse assunto falando, né, de empreendedorismo e outras formas de trabalho. Obrigado. Tá, vou começar, Fabi. Sim, eu acho que em algum dos painéis também foi falado sobre chamar para a festa e convidar para dançar, né? Convidar para a festa, chamar para dançar. Diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão. De nada adianta a gente falar em diversidade, falar em ter fornecedores de propriedade de grupos minorizados, apoiar nesse aumento de renda, nessa redução das desigualdades, se a gente não adapta alguns processos pensando em como esses fornecedores funcionam. Então, são fornecedores, por vezes, que aquela negociação, quando cair aquele pagamento vai sustentar aquele fornecedor por aquele mês. Então, é um fluxo de caixa diferente, é um funcionamento de tempo, de timing de pagamento diferente. Por vezes, são fornecedores que, num primeiro momento, cobram mais baixo, inclusive, do que outros fornecedores semelhantes, porque precisam daquilo para fazer girar a roda. Então, se a gente for num modelo padrão de pagamento de 60, 70, 90 dias para frente, a gente pode quebrar aquele fornecedor, né, de fato. Então, hoje a gente tem, dentro da área de suprimentos, uma esteira, vou chamar assim, de ESG. Então, existe o time de compras, né, o time de procurement, o time de suprimentos, mas dentro da área de suprimentos tem uma área de desenvolvimento de parceiros, que é a área dentro de suprimentos que trabalha junto com a gente de ESG Diversidade. Eles são de ESG Suprimentos, vou chamar assim, para poder pensar nessas alternativas. E foi, inclusive, uma provocação que não partiu da gente, veio. Não partiu de diversidade esse tipo de questionamento de adaptar o funcionamento do processo, partiu de suprimentos mesmo. Então, hoje, a burocracia ela é muito mais em torno de cadastrar o fornecedor, que existe, né? O fornecedor novo que nunca teve negócio com o grupo. A gente precisa pegar a documentação, todas as informações bancárias, enfim, um monte de coisa para cadastrar ele como um fornecedor nosso. Uma vez o fornecedor lá, a gente consegue, de forma muito fácil, fazer lançamento de nota fiscal. E aí, se for um fornecedor, né, que atenda a alguns requisitos diferenciados, já provocados pelo próprio time de ESG Suprimentos, vou chamar assim, desenvolvimento de parceiros, a tratativa segue por um fluxo diferente.
Então, é importante também a gente sempre pensar fora da caixinha, de que não adianta a gente ter, por exemplo, vagas afirmativas e as pessoas ficarem perdidas lá dentro da empresa sem saber o que é que elas podem fazer, sem visão de carreira, sem nada, né? Sem acessibilidade, quando a gente fala de pessoas com deficiência, ou vivendo num ambiente cheio de preconceito, machista, capacitista, LGBTfóbico, etarista, enfim. E também não adianta a gente pensar em políticas afirmativas voltadas para a cadeia de valor se a gente não faz adaptações nos nossos processos para isso, entende? Então, tudo tem que ser pensado junto. A diversidade e a inclusão. E a diversidade é quando a gente realmente tem dentro da empresa essa diversidade, né? Uma amiga minha, esses dias, falou sobre o teste do pescoço. Não sei quem já ouviu falar do teste do pescoço. Mas é a gente fazer nos nossos círculos de amizade, nas nossas empresas, nos nossos negócios, o seguinte teste. Fique paradinho aqui nessa posição, né? Olhe para o seu lado direito, olhe para o seu lado esquerdo, olhe ao seu redor. Quando saírem daqui, que aqui não está tão cheia a sala, né? Quando vocês saírem e forem lá para o meio lá do evento, onde tem bastante gente, observem quem está lá. Quem são essas pessoas que estão ao seu redor? São, de maioria, brancas? Vocês veem muitas pessoas negras? Vocês veem pessoas com deficiência? Aqui é um evento para a maturidade, então aqui a gente vai ver muitas pessoas maduras, mas em vários lugares essas pessoas não estão. Então, a diversidade ela é muito percebida. É a gente olhar ao nosso redor e perceber que essa diversidade está naquele ambiente, está dentro das empresas. Agora, a inclusão é quando a gente pensa em ajustar os nossos processos e fazer diferente para que essas pessoas façam parte, porque inicialmente não foi pensado para elas. Né? Foi pensado para um público majoritariamente masculino, branco, hétero, sem deficiência, tal, tal, tal. Então, é importante que os processos eles sejam adaptados a partir do movimento da diversidade, a gente fazer adaptações de processos para, de fato, praticar a inclusão, e aí mudar alguma coisa, né? De verdade, não ficar só na utopia, no fantasioso, no intangível. Né? Pois é, você falou até de acessibilidade, né, Virgínia? A acessibilidade ela é importante não só para as pessoas com deficiência, né? Mas, por exemplo, eu me coloco nesse ponto. Eu tenho, descobri que eu tenho artrose, não é outra coisa, né? Que a gente acha que é uma tendinite, não. Infelizmente, é uma artrose mesmo. Então, vamos lá, vamos lidar com isso. Mas tem algumas coisas que eu já preciso adaptar no meu dia a dia em casa e no trabalho, né? Porque eu sei que se eu não adaptar, daqui para frente vai ficar muito ruim, né? Então, lá, quando eu fizer 50, 60 anos, vai estar muito pior. Então, eu preciso adaptar. E aí entra nisso também. O que é que essas pessoas empreendedoras, o que é que essas pequenas empresas precisam de adaptação? Né? Desde o processo mesmo de cadastro, às vezes, o processo de pagamento, de apoio mesmo, de repente ele precisa de outras pessoas que possam auxiliá-lo, enfim. Então, ter essa... eu não sei se a palavra se encaixa aqui, mas eu gosto dela, né? De ser acessível, ter essa permissão para que a gente possa trabalhar junto, de fato, com uma grande corporação que tem uma história e um histórico incrível, né? E que pode sempre contribuir cada vez mais. Uma das grandes contribuições é justamente esse programa, né? Então, como o Morris falou para a gente, então, continuem com a gente, porque no próximo painel agora do meio-dia, a gente vai falar sobre formas de trabalho, então, continuando também a falar de empreendedorismo, tá, gente? Tem muito mais coisa profunda aqui para falar. E aí, um dos resultados, são vários, né? São muitos resultados que a gente tem grandiosos nesse programa. Então, vou trazer aqui alguns, né? Acho que a grande maioria teve um impacto muito grande na elevação da autoestima dessas mulheres, né? Muitas estavam assim tentando empreender, se sentindo sozinhas, desamparadas, sem rumo. O que eu faço? Será que eu estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? E que, a partir do programa, começaram a se conectar com outras mulheres e entender que aquele problema, aquela dúvida não era só dela, né? Aquela dificuldade, aquele sentimento não era, ela não estava sozinha. E, a partir daí, haver inúmeras outras possibilidades de continuar aprendendo, de ter apoio, como, por exemplo, o Sebrae, né? Então, como a Maturi, e assim por diante, infinitamente, né? Porque aí agora a coisa vai se expandindo e vai continuando, né? E pessoas como, por exemplo, a Nilza. A Nilza, ela cuidou durante 14 anos do filho deficiente,
né? Não teve oportunidade de cuidar da própria carreira. E ela conseguiu retornar através desse programa. Por quê? Porque ela estava dentro de casa, assistindo às aulas, assistindo o conteúdo gravado, participando ao vivo, né? E, mesmo assim, continuou cuidando do filho. E, com todo esse incentivo, ela conseguiu, inclusive, um aporte para um projeto que ela tem, para suporte do próprio filho, mas que agora vai chegar aos mercados, né? Ela conseguiu ainda, até onde eu sei, onde a gente acompanhou, um aporte inicial, para depois conseguir levar aquele suporte para outras pessoas com deficiência, né, acamadas. Então, esse é um dos exemplos de grande impacto, né? Esteticista teve, eu esqueci o nome dela, que são muitas, né, gente? Imagina, 5.000 mulheres, então, são muitas. Do contato ali direto que a gente tinha, eram mais de 150. Né? Então, no nosso grupo de WhatsApp, que até hoje está ali vivo, né? Elas estão comentando, circulando, trocando, enfim. Uma esteticista, justamente, que ela também não sabia mais para onde seguir. E aí, com as aulas, ela conseguiu entender a precificação, né, dos produtos, dos serviços, na verdade, dela, agregar produtos e usar as redes sociais para atrair clientes, para ensinar aquilo que ela sabia para outras pessoas. Então, esses são alguns dos exemplos de programas como esse do Grupo Boticário, do Boticário, né, os Novos Começos, da marca, né, o Boticário, que isso é importante a gente registrar, teve de impacto na vida dessas mulheres, né, e que agora vai reverberar. Elas vão conseguir também auxiliar outras mulheres. Isso vai reverberando para uma sociedade que é crescente e que a gente precisa apoiar, né? As mulheres têm muito menos apoio do que os homens, sem dúvida nenhuma, nessa jornada. Então, novamente, né, um impacto gigantesco que a gente até nem esperava, que a necessidade era tanta, né, Virgínia? Porque em menos de 48 horas, algo que eu nunca vi, gente, as inscrições no meu computador paravam de subir e eu... Gente, que loucura! Então, menos de 24 horas, a gente triplicou, né, as vagas e até onde a gente conseguia, naquele momento, ter capacidade de atender, né? Sim, sim. Para você ver o poder, né, a importância que tem quando empresas resolvem entrar nessa agenda, né? E tem tanta coisa que as empresas podem fazer, o nosso tempo está acabando, mas tem tanta coisa que as empresas podem fazer para além de... porque é o tema do nosso painel, né? Apoiar empreendedores, apoiar microempreendedores, apoiar fornecedores menores, médios fornecedores, enfim. Mas, quando se fala de representatividade, por exemplo, as empresas elas têm que pensar nas pessoas diversas, né? As empresas têm que fazer campanhas. Ontem teve vários debates aqui sobre comunicação, né? Fazer campanhas que incluam os diferentes perfis da população. Precisam pensar em produtos para as diferentes pessoas. E acho que foi legal o ponto que a Fabi trouxe, que, quando se fala de acessibilidade, por exemplo, ainda existe um viés, né, de que a acessibilidade é para pessoas com deficiência. Não, né? Às vezes, um ambiente, um local, um espaço, um produto, uma comunicação, ela está acessível, ela ajuda qualquer pessoa. Eu, por exemplo, quando estou navegando no Instagram, eu não gosto do som, né? Eu deixo tudo desligado, eu gosto só de ver o vídeo. Então, para mim, se aquele vídeo tem uma legenda, eu não preciso ativar o som para ouvir aquele vídeo, eu me conecto com aquela comunicação e eu não sou uma pessoa com deficiência visual, auditiva, física, intelectual, múltipla, o que quer que seja. Então, a acessibilidade ela ajuda, né, facilita a comunicação com os mais diversos públicos. Quando a gente pensa em um produto, por exemplo, que ele é mais facilmente aberto ou para quem tem algum tipo de dificuldade de pega por ser uma pessoa com deficiência, ou simplesmente porque desenvolveu algum tipo de dificuldade no pulso, aquele produto, de forma que aquela pessoa com deficiência, vamos dizer, que tenha sido pensado para ela, consiga utilizar aquele produto, essa acessibilidade vai ajudar outras pessoas que não são pessoas com deficiência, mas têm algum tipo de limitação. Então, eu penso que o movimento de inclusão ele impacta todo mundo. E quando a gente fala de gerações, de forma interseccional com as outras dimensões, ela afeta todo mundo.
Todo mundo, em maior ou menor grau. Ou você diretamente, ou alguém próximo a você, ou alguém da sua equipe, ou alguém da sua família, um amigo, todo mundo. Né? Não é possível que a pessoa não esteja dentro de algum dos grupos de diversidade. Né? E olha que a gente só está falando de 5, né? Ainda existe a questão da discriminação de classe, ainda existe a discriminação com relação à religião, ainda existe discriminação com relação à região, né? Eu sou do Nordeste, ainda existe muita discriminação da parte sul, sudeste do país, com as pessoas do Norte e do Nordeste. Então, existem outras discriminações que as pessoas estão vulneráveis, que a gente trabalhar a diversidade, trazer temáticas de discriminação, de preconceito, falar sobre isso, impacta, acho que, todo mundo de alguma forma, né? Com certeza. Somos múltiplos, somos muito diversos. E o país, né, o Brasil, ele é muito diverso, muito diversificado também. Então, acho que é importante isso, sabe? Cada um de nós que está aqui hoje está elevando a consciência. Então, a partir de hoje, a gente já tem novos conhecimentos e eu acho que cada um de nós precisa ter uma nova postura também. Sempre com muita educação, sempre com muita abertura e humildade, tanto para aprender, quanto para a gente poder ensinar o próximo, né? Que também é preciso a gente ter esse lugar de humildade, né? E a gente poder se comunicar, se conectar, né, cada vez mais com empresas como o Grupo Boticário, que traz aí seu diferencial, né, olhando para o empreendedorismo justamente de uma população que está mais vulnerável, né, que está iniciando a jornada. Então, é isso. Vamos juntos. Queria agradecer a presença de cada um. E aí, mais perguntas, a Virginia deixou os contatos, a gente vai estar aqui também disponível, tá bom? E o próximo painel vai começar agora, meio-dia, então, com o Morris Litvak, também vou participar, e com a Mariana Alves, aqui da Maturi, para continuar o assunto. Obrigada, gente. Obrigada, Virginia. Obrigada, Fabi. Vou citar um cara muito legal, o nome dele é Reinaldo Bugarelli. Ele é do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Ele fala uma frase que é: diversos somos todos. Então, não está ninguém fora da caixa, não. Está todo mundo ali no bolo. E os tempos são outros. Não tem mais espaço para a gente fazer algumas coisas que a gente fazia. Né? Obrigada. Obrigada, Virginia.